Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje um vídeo um pouco especial, né? Hoje é dia 2 de novembro, hoje é dia de finados e por isso eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês, né? Para contar um pouquinho a história do dia de finados, né? O que é que ele significa, qual a história por trás dele, dessa grande festa, dessa grande data, né, que significam para os católicos e os cristãos em geral. Eu me chamo Bruno Correia, bem-vindos ao meu canal. Convido a vocês se inscreverem, ativarem o sininho, curtirem esse vídeo, compartilharem, comentarem alguma observação, alguma experiência com o Dia de Finados, né? E eu espero que vocês gostem muito do vídeo. O Dia de Finados, comemorado todo dia 2 de novembro, ele é vivenciado por todos os fiéis que depositam o seu momento de agradecimento, a sua homenagem em relação ao ente querido. Só que a relação entre vivos e mortos, ela não é recente na história da humanidade, né? Vamos lembrar que o Egito Antigo, a Mesopotâmia, entre outras civilizações antigas, também tinham cultos aos mortos. E odiernamente, a cultura mexicana é muito famosa por ter um dia, o Dia de los Muertos, como é conhecido, como um dia de bastante movimentação entre religiosos que vão cultuar, que vão prestar homenagens aos entes que já partiram. Esta relação entre os mortos e vivos, e tendo os cemitérios e até mesmo residências como espaços privilegiados de contato, ocorre bastante na cultura mexicana, não é verdade? O culto aos mortos já ocorria antes mesmo da chegada dos espanhóis no território mexicano, mas com o hibridismo que se forjou entre a cultura autóctone e a cristã, sobretudo católica, novos elementos foram acrescidos aos rituais e provavelmente temos atualmente um dos espetáculos mais vibrantes do culto aos mortos no mundo. Aprendemos com os mexicanos que os mortos só morrem verdadeiramente quando são esquecidos pelos vivos, ou seja, a lembrança é um fator determinante na manutenção dos laços entre ancestrais falecidos na cultura mexicana. Nessa questão religiosa mexicana, o Dia de Finados ou Dia de los Muertos é quando abre-se a possibilidade dos mortos retornarem ao mundo dos vivos e simbolicamente vivenciarem com seus parentes novas e antigas experiências sensíveis. O Dia de Finados é um portal dessa relação mais intensa estabelecida com os mortos. É preciso entender que cultuar mortos faz parte da própria tradição católica, como é o caso do culto aos santos e santas, homens e mulheres que em vida deixaram um legado de suposta bondade e apreço aos desejos de salvação, almejados, né, por esses cristãos, ou seja, deram exemplos de uma vida santa. Independentemente deste culto aos mortos especiais, desde as tradições pagãs ainda restavam cultos para os mortos não reconhecidos como santos pela Igreja. A necessidade de oficializar e deixar sob controle este culto aos mortos, já que por muito tempo não era aceito pela oficialidade católica cultuar qualquer morto, justamente por não estarem enquadrados nos processos canônicos, como servo de Deus, veneráveis, beatos e santos. Isso fez com que, para os mortos, como se tivesse um novo dia para eles, né? Então, a necessidade de se criar um dia para o culto aos mortos, considerados comuns, fez com que surgisse, né, o Dia dos Mortos, tendo como criador, né, o abade beneditino Odilo de Cluny, né, que viveu no final do século X, foi canonizado logo após a sua morte e enquanto estava em vida, no ano de 1030, ou seja, já no século XI, no dia 2 de novembro, ele instituiu esse dia como um dia que anualmente seriam realizadas por sua comunidade muitas orações, jejum, missas, que deveriam recolher esmolas e todo tipo de ajuda aos pobres. Tudo isso no dia em que as orações e demais ações deveriam ser canalizadas para aliviar as almas dos fiéis que estivessem sofrendo no purgatório. A partir de 1311, ou seja, no século XIV, no pontificado do Papa Clemente V, o Dia de Finados foi implantado para todo o mundo católico. Os cemitérios ganham um contorno especial no Dia de Finados. Se a gente pegar historicamente, antigamente, com o surgimento da igreja, cabia à instituição católica
questões como natalidade, casamento e também obituários e enterrar corpos, né, dos falecidos. Com o agravamento da situação, né, o mau cheiro, a questão higiênica de se guardar mortos e a grande quantidade dos ossos, né, do ossuário na instalação da igreja, isso surgiu a necessidade daí da construção de um ambiente propício para o enterro dos corpos dos falecidos, né? Então, os primeiros cemitérios eles surgem a partir de uma necessidade de se enterrar em um local propício os entes queridos, né, os cidadãos de um determinado local. Odiernamente, né, e Philippe Arrier, na sua obra História da Morte no Ocidente, ele vai falar que os cemitérios ganham um contorno muito especial, né? E o Fernando Catroga defende que o horror da putrefação, o medo do regresso do duplo e o desejo da eternidade moveram ritualizações e construções de locais destinados ao culto e à lembrança dos falecidos. Ou seja, com a instituição de um dia de finados, de um dia de lembrança dos mortos, né? E o cemitério ganhando um destaque como local de memória, como local histórico, como um local onde você encontra elementos diversos de determinada cultura, de um determinado povo, em um determinado tempo histórico. Então, hoje, os cemitérios ganham um contorno muitíssimo especial no dia de finados também, sendo locais de visitas, de peregrinações, de romarias, e onde estão localizados corpos de entes queridos de pessoas comuns ou de personalidades famosas, como santos populares, artistas, esportistas, políticos e outras personalidades influentes em um determinado local. É muito comum no dia de finados que a gente encontre, né, como forma de oferenda ou como forma de agradecimento, a materialidade, né, da vela e das flores. Isso porque, para a Igreja Católica, a vela acesa está ligada à luz de Deus, algo corroborado por algumas passagens, como quando Jesus disse que somos a luz do mundo, em Mateus capítulo 5, versículo 14. Assim, muitos fiéis usam as velas como uma maneira de iluminar seus pensamentos e clarear suas ideias, ajudando a atravessar dificuldades e a vencer momentos difíceis. A luz da chama transmite a quem está orando o conforto e a segurança de que, de alguma maneira, as suas preces serão atendidas. Em relação aos falecidos, a Igreja Católica orienta que os fiéis orem por essas almas, rogando para que Deus ilumine as suas almas.